Bom, amigos, começamos mais um programa Papo de Previdência. Dessa vez quem está sentado do nosso lado é o senhor Eduardo Costa, executivo da Praxis Investimentos. Senhor Eduardo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, fico muito feliz de ter sido convidado para participar do Papo de Previdência. Espero poder contribuir com a discussão interessante para todos. Senhor Eduardo, a primeira pergunta, nos fala um pouco sobre o cenário de investimentos voltados para o RPPS. Bom, o RPPS foi bastante estimulada a comprar papéis públicos, particularmente papéis indexados à inflação. Por uma questão de mercado, houve um movimento em que se ganhou muito dinheiro e agora está se ganhando bem menos, na verdade, devolvendo parcela desse ganho. Então vai ser necessário se realocar os investimentos para que se atinjam o atuarial. Também começou essa alta, essa baixa de taxa, e os gestores ficam muito em dúvida quanto à questão da meta atuarial. O que o senhor poderia dizer para quem está nos assistindo a respeito disso? Primeira questão, a meta atuarial hoje, no cenário atual do Brasil, ela é forte demais. IPCA mais 6 é a média da meta atuarial da maior parte das RPPS, e é difícil que se alcance essa meta atuarial sem se expor a mais risco. Risco dito gerenciável, mas tem que ser mais risco. Caso contrário, infelizmente, não vai se atingir a meta atuarial. Bom, amigos, vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Dentro de instantes voltamos com o senhor Eduardo Novo para mais um papo. Bom, voltamos para o segundo bloco do programa Papo de Previdência. Lembramos que estamos com a presença aqui do senhor Eduardo Novo. Para começar esse segundo bloco, no ano passado a NTN-B teve um rendimento de 30%. Esse ano os gestores estão com uma certa dúvida a respeito disso. O que o senhor poderia falar para eles a respeito disso? Conforme eu falei no primeiro bloco, as RPPS esse ano vão ter dificuldade exatamente porque a maior parte das aplicações foram na NTN-B. O que aconteceu? A NTN-B é um papel que paga taxa de juros mais variação da inflação. Se essa taxa de juros no mercado cair, você ganha. Foi o que aconteceu no passado recente. Se essa taxa de juros no mercado começar a subir, que é o que está acontecendo agora, você perde. Você devolve o que você havia ganho anteriormente. Bom, mas como isso acontece? Quando você tem menor taxa de juros e menor inflação, essa taxa aí diminui. Quando você começa a discutir que a inflação vai subir e que o governo tem que subir taxa de juros, a taxa de juros do mercado sobe e você perde. Além dessa, nós temos também os títulos pré-fixados e os pós-fixados. O senhor poderia nos dizer a respeito deles? Pós-fixado inclui inclusive as NTN-Bs. Ele é pós-fixado porque eu só sei quanto que eu vou ganhar na indexação da inflação depois que eu observar a inflação. Esse papel eu já falei que não está bom neste momento. Se você vai entrar agora com dinheiro novo, espera mais um pouquinho que vai ser uma boa aplicação em TNB. Se você já herdou, já está na sua carteira, você está perdendo. Com relação a pré-fixado, a nossa expectativa é que a taxa de juros no Brasil vai ser mais alta. Então o momento não é adequado para se comprar pré-fixado. Possivelmente no fim do ano, sim. Bom, vamos fechando o segundo bloco. Dentro de instantes voltamos para mais um Papo de Previdência. Bom, amigos, estamos voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Papo de Previdência. Sentado aqui do nosso lado, o executivo do Dr. Eduardo Novo. Dr. Eduardo, para continuar o nosso papo, hoje está existindo novos fundos, como o fundo o crédito imobiliário e assim por diante. O senhor tem para dizer a respeito disso? O senhor indicaria ou não? Qual hoje é a melhor opção? Bom, esses fundos chamados fundos estruturados,
Primeiro, as RPPS têm um espaço pequeno, cerca de 5%. Mas são investimentos extremamente interessantes se cuidar de olhar o risco que está por trás do Fundo de Direitos Creditórios, veja a garantia dos recebíveis, do Fundo Imobiliário, veja o projeto, Fundo de Participações também veja o projeto das empresas. Eu recomendo num horizonte de médio para longo prazo. Entrando agora um pouquinho no papo de ações. Aqui no Brasil, a gente sabe que muitas pessoas têm um certo receio a respeito disso. Como controlar esse receio e acreditar nisso? Se deve investir em ações, não se deve? Deve manter esse receio ou não? Ou isso é só mito? Como se costuma falar, se você vai aplicar qualquer recurso em mercado financeiro, você já está assumindo risco, porque mercado financeiro você está trabalhando com relação ao futuro. Mercado de ações é mais um. O pessoal costuma ter receio porque o mercado de ações costuma ser mais volátil. Segundo, são muitas informações que normalmente as pessoas não dominam. Mas eu recomendo que vocês falem com gestores, fundos de investimento, para eles te orientarem, para saber que tipo de ações, que fundo de ações, e particularmente neste momento, o pessoal de RPPS, eu recomendo fortemente, porque a expectativa é que o mercado de ações daqui para o fim do ano vai andar bem. E como eu mencionei nos outros blocos, o papel que mais se aplica em RPPS é um papel que deve andar mal. Então eu recomendo se fazer uma realocação. Reduz um pouco esse papel NTN-B e arrisca um pouco em bolsa. Não arrisque em ações que você nunca ouviu falar. Arrisca nas tradicionais. Consulte os seus gestores, os seus corretores, seus bancos. Nessa última resposta, o senhor deixou um pouco do que eu ia perguntar agora e pedir para o senhor, que era a mensagem para os gestores de RPPS. Além dessa mensagem, o senhor deseja fazer mais alguma mensagem para esses que estão com medo de não bater a meta atuarial? A mensagem é: olhe um prazo mais longo, ouse, realoque e tenha em mente que o Brasil está numa situação média, não está espetacular, mas as condições conspiram a favor do mundo e do Brasil. Então, claramente vai ser possível se atingir a meta, desde que reduza um pouco a posição em papel indexado à inflação e assuma riscos que vão pagar mais. Eu agradeço a sua presença aqui. Nesse momento eu deixo aberto o microfone para o senhor falar algo a mais que o senhor queira fazer, algum agradecimento, o que seja. A palavra é sua. Eu agradeço a oportunidade de mandar uma mensagem aos gestores de RPPS. A mensagem que eu passo é: tenha confiança que o Brasil vai estar melhor e ao longo do tempo vocês vão conseguir atingir meta atuarial. Entendo que no curto prazo vai ser difícil. Não desanimem. Ok. E sejam felizes. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrando mais um programa. Doutor Eduardo, eu espero conversar mais outras vezes com o senhor, bater esse papo sobre previdência, um papo agradável. E até o próximo programa.